posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Eu falei para não sair, muita gente saiu, né? A oportunidade faz o... Já sei, da próxima vez não vou deixar ninguém tomar lanchinho. Você vai ver. Capítulo 6 de Isaías. Vamos ler, versículo 1. Todos achamos? Aqui só tem líder de célula, hein? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, apóstolo. Estou procurando aqui. Mais perdido que... Não, todo mundo achou. Glória a Deus. É que está todo mundo acostumado com celular, né? Mais fácil, né? Mas não pode, não. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pai, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã, nesta tarde, para que a tua palavra nos alcance. E nesse dia, Senhor, em que nós estamos dedicando ao Senhor, não seja apenas um ritual ou alguma coisa dos nossos lábios para fora, porque o Senhor mesmo condenou essa prática. Esse povo, eles me louvam com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Que a gente nunca jamais seja assim, mas que sempre os nossos lábios confessem o que está dentro do coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a compreender tua palavra, e que nesse dia de consagração, de fato, a gente se entregue, consagre a ti tudo que ainda estava reservado para o nosso comando, e o Senhor possa nos abençoar no nível que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero cumprimentar aqui os pastores. Estou vendo ali a pastora Ivone, de Rio Pardo, com a sua turma. Sejam bem-vindos. Os pastores que estão conosco, sejam bem-vindos. Quero pedir que a gente se sente e possamos meditar na palavra do Senhor, ouvir e meditar na palavra do Senhor, porque eu creio que estamos, como disse a pastora Lia, que o Senhor inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. Então, o que é que Ele vai ouvir de você? O Senhor olhando para mim, o que é que o Senhor vai ver? Eu sempre imagino que Deus está me olhando, sempre. Deus está me olhando, né? Então eu quero ficar bem da melhor maneira possível que Ele possa gostar. Porque Ele está me olhando, Ele está te olhando. E nesta manhã o Senhor está nos olhando. Essa palavra, eu coloquei o nome de chamada, decisão e consagração para a obra de Deus. Muitas pessoas, elas desejam serem usadas por Deus, fazer a sua obra, e não são poucos aqueles que anseiam por serem vasos de honra na mão do Deus Altíssimo, muitos. E o profeta era um desses que na sua época foi chamado por Deus para levar a mensagem celestial ao seu próprio povo. E as Escrituras dizem que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes cobriam aquele lugar. O templo do Senhor era coberto pelas orlas do manto do Senhor. Isaías viu anjos que voavam e que cobriam de alto a baixo a presença do Senhor. Eu fico imaginando essa cena que Isaías viu, que coisa extraordinária da grandeza do nosso Deus. Que privilégio teve aquele profeta de poder ver esse alto e sublime trono de Deus, né? Um negócio extraordinário. Que imagem ele não teria contemplado naquele dia, quando ele viu a glória do Senhor. E o chamado de Isaías se iniciou então debaixo dessa visão tremenda da glória de Deus. Ali o Senhor o chamou. Deus nos chama a todos. Agora escute algo. No ano que o rei Uzias morreu,
O rei Uzias, ele era, segundo a história, parente, não sei em que grau, Isaías era parente do rei. E Isaías também vivia no palácio. Isaías era um homem culto. Ele conhecia ali o trâmite do palácio, ele conhecia também o trâmite de dentro do tabernáculo. Ele conhecia os líderes religiosos, os líderes políticos da época. Ele era um homem dali de dentro. E Isaías diz que quando morreu o rei, ele então teve essa visão. Esse rei Uzias, ele representa as nossas muletas. Representa a muleta, representa aquilo em que nós nos escoramos, naquilo em que nós confiamos. Muitas vezes, nós não podemos ser usados na medida que Deus quer nos usar, porque nós não abrimos mão daquilo em que nós apoiamos. Deus, Ele é totalmente soberano. Deus, Ele é totalmente poderoso. Deus é totalmente capaz de nos colocar em algo para fazer, e Ele mesmo dá todas as condições. Por exemplo, a palavra do Senhor, se você olhar e prestar atenção, você vai ver que nenhuma delas é vazia. Quando ela diz a palavra do Senhor não volta vazia, significa que toda a palavra do Senhor, ela tem um significado e uma resposta na própria Bíblia. E essa resposta se vê na vida real das pessoas. Por exemplo, quando ele disse, crescei e multiplicai. Então, quando a pessoa nasce, uma criança nasce, Deus deu condições através do seu organismo, das células, de que essa criança cresça. Ele mesmo mandou crescer, Ele mesmo dá as condições para o crescimento. E Ele disse, crescei e multiplicai. Foi uma ordem dele, Gênesis 1. Então, Ele colocou o quê? A semente no homem e a semente na mulher, para que pudesse haver a multiplicação. Então, Deus, Ele é totalmente poderoso. Quando Ele diz, faça algo, Ele está dizendo, eu te dou condições. E muitos de nós duvidamos da divindade do Senhor e da capacidade que Ele tem de fazer todas as coisas, de criar todas as coisas. E o rei Uzias aqui, ele representava uma escora para o projeto que Deus tinha na vida de Isaías. Eu quero te perguntar, qual é o rei Uzias da tua vida? O que é que você está esperando para servir a Deus? Em quem você se apoia? Ou em que você se apoia para deixar de lado e poder servir ao Senhor? Isaías só foi ter uma visão ampla de Deus, clara da sua glória, quando morreu aquele em quem ele se apoiava, o rei Uzias. E então, ele consegue, rompida a barreira, tirar do véu, ele pode então contemplar a glória de Deus. Algo extraordinário, né? Um coral maravilhoso, anjos subindo e descendo. Eu creio que aquelas vozes, eu acho muito lindo a segunda voz, eu não sei cantar direito, mas aqui você viu quantas pessoas lindas que cantam lindo, a Maiara, o Tom, a Juliana, a Fernanda, o Mark, todo mundo que canta aqui, canta muito lindo. Eu acho linda essa segunda voz. E aqui também canta muito lindo, todos vocês. E obrigado, pastor Didi. Não canta nada, mas ele quer, É bonita a segunda voz, é bonito o quarteto. Você imagina um coral dos anjos? A Bíblia diz que há um coral no céu, mas
Dizem, eu não sei onde que acharam essa palavra, que os anjos têm nas suas asas, ele tem um instrumento musical, e que é algo, quando se ouve, a pessoa fica completamente enlevada a Deus através dessa música. Então imagina um coral desse, vendo os anjos e vendo o Senhor, a orla do vestido tocando. Quem não gostaria de começar seu ministério dessa maneira? Pergunta para quem está do lado. Quem? Você gostaria de começar uma chamada assim? É? Que maravilha, né? Só que é o seguinte, é muito importante, é lindo a chamada do Senhor. Eu me lembro que quando Deus me chamou, e eu era fiscal de rendas, então essa era a minha parte que eu tinha que deixar. E eu quis deixar tudo. Muitas pessoas, vocês sabem, me pediram, me diziam, vai até a beira do deserto, não vai servir ao Senhor totalmente, fica no Egito. Queriam que eu não saísse completamente, pedisse só uma licença do meu trabalho, mas eu tinha um chamado. Deus havia falado comigo, eu tinha um chamado, então eu queimei os barcos, deixei o emprego para ir para o seminário. E, na verdade, as pessoas às vezes pensam que isso aí é um status. Chamado, ser pastor, pregar para uma igreja grande, ser presidente do conselho dos pastores. Que maravilha! Mas, no tempo ali de Isaías, não era status ser profeta. Era um problema muito grave ser profeta naquele tempo. Era sério. Ainda hoje, muitas pessoas não entendem, acham que é bonito servir ao Senhor. E romanticamente, eu quero ser pastor. Mas é preciso que algumas coisas aconteçam para que esse meu chamado seja eficaz. Muitas pessoas não entendem, principalmente da nova geração, que o chamado profético não era tido como status, como é hoje, né? O chamado profético exigia no tempo dele, e exige até hoje, uma vida santa, uma vida separada. Então é por isso que muitas pessoas preferem ficar ali na borda do Egito, e não entram totalmente na presença de Deus. Se reservam algumas coisas, mas também não experimentam tudo que Deus tem. Tem muita gente hoje que fala que é profeta de Deus, vaso escolhido do Senhor, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo por Deus. São poucos. Quer deixar tudo? Quer largar o seu trabalho, sua casa, seu carro, e vir servir ao Senhor sem nada? Quer começar sem nada? Então, aí não dá, né, pastor? Aí não dá. Eu quero fazer um seminário, assim, onde eu possa, né? Tá em casa, eu levanto às 8, vou para lá, 9 começo a estudar, 11 horas tem um belo almoço, às 14, até 14 horas eu tiro uma soneca, 14 às 16, aí eu estudo a palavra com uma tecnologia bem moderna, né? Aí à noite eu já prego, né? Amanhã 8 horas, não é assim não. Poucos estão também dispostos, poucos, a se purificar. De fato, deixar Deus purificar o agir e o falar, para de fato servir ao Senhor. Isaías estava dentro do palácio, era parente, estava dentro do tabernáculo, o pessoal conhecia ele. Então, quando ele foi chamado, a mensagem dele era justamente para essa gente. Ele não poderia ficar constrangido, ele não poderia ficar com vergonha,
Ele teria que falar para isso, né? Então houve uma renúncia muito grande em Isaías, porque como ele ia falar as palavras de condenação e de exortação daquele povo que estava idólatra, se ele fosse conivente com os atos deles, não tinha como ele falar se ele também fizesse as mesmas coisas que os sacerdotes e que os políticos da época faziam. Então, Isaías precisou ter esse encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, na presença de Deus, Isaías reconheceu a sua situação espiritual. Ele reconheceu a realidade do que ele de fato era, o que é muito difícil para as pessoas reconhecerem. É tão bonito uma pessoa reconhecer, mas poucos de nós reconhecemos nossos erros. É difícil alguém falar assim, você está fazendo errado isso, e a pessoa dizer, tá. Puxa vida, então vou mudar. Tá bom, vou mudar. É difícil. Quando a gente fala, você está fazendo errado isso. Não, mas eu estou fazendo errado isso por causa disso. Você que... Mas, não, o que você está fazendo está errado. É isso que você está fazendo está errado. Não, mas eu estou fazendo isso por causa disso. Por exemplo, né, eu não faço isso, eu só ando a 80 por hora. Tem gente que anda a 180 aí, aleluia. É o meu pecado, andar ligeiro, né? Eu devo confessar. Eu não posso falar. Se alguém vier falar para mim, o senhor está correndo muito errado, o guarda falou, eu vou multar o senhor, porque o senhor passou dos 110 aqui. Não, senhor, o senhor não vai me multar não. Eu estou a 120, 130, 140. Porque eu sou um pastor muito ocupado. Eu tenho que ir para Carapó, eu tenho que ir lá para... Então o senhor não pode me multar não, eu estou fazendo um trabalho de Deus. Eu não estou errado, eu estou com pressa. Não, senhor, você está errado. Lógico que com guarda eu não vou falar isso, né? Porque você está errado, sim, senhor, desculpe. Mas nós não fazemos assim. Quando fala que a gente está errado, a gente fica bravo, renega. Mas Isaías, ele não ficou apenas olhando a glória de Deus. Ele não ficou apenas no louvor. Ai, que lindo, porque é muito bom. Olha, está uma unção tremenda aqui. Uma unção tremenda. Quem está sentindo a unção do Senhor? Diga amém. Delícia, cantar as palavras, é uma delícia, as ministrações, né? Mas nós não podemos ficar só vislumbrando que está gostoso, que eu estou sentindo um arrepio. Ah, que glória! Isaías não. Ele, através dessa visão de Deus, ele reconheceu a sua fraqueza espiritual, a sua situação espiritual, que não estava bem. Olha para mim. Isaías reconheceu que ele não estava bem. Ele precisava mudar. A palavra diz que quando ele viu a glória de Deus, ele viu sua fragilidade, sua pequenez, ele falou, ai de mim, eu estou perdido. Esse ai é o mesmo que Jesus falou, os ai das cidades impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, ele falou, eu sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Eu vou morrer, porque eu sou impuro. Sabe, amados, quanto mais eu acho que eu sou bom, importante, quanto mais eu acho que sem mim as pessoas não podem viver, o que eu faço é imprescindível, quanto mais eu me acho, mais eu deveria ter medo, porque significa que eu estou longe do Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, me aproximo da luz, mais eu vejo meus erros e mais eu me humilho. Você vê uma pessoa arrogante, prepotente, está longe de Deus. Você vê uma pessoa humilde,
grande, cresceu, mas está humilde, está perto de Deus. Porque perto de Deus a gente vê a nossa pequenez. Perto da luz, você põe a mão perto da luz, você vê até o sinalzinho daquele cortezinho que cortou quando você era criança. Mas no escuro, procura o cortezinho, aquela marquinha, você não enxerga. Mas na luz você enxerga os detalhes. Isaías não ficou só olhando a glória. Ele não ficou sendo só religioso, como muitos hoje. Vem ao culto, canta, louva, ai que maravilha, vai embora, mas não reconhece que necessita mudar em algumas áreas na sua vida. Ai de mim, eu estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Olha para mim, meus lábios são impuros. E eu vivo no meio de um povo também de lábios impuros. Porque Deus havia dito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Impuro significa falar algo que o coração não é real. Estou falando aqui, mas é fingimento, é mentira, é engano, é para aparecer, o coração é outro. Ai, esse ai na cultura judaica significa condenação e juízo. Jesus proferiu esses ais, como eu falei. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Mateus 23, 13. E esse temor envolvia as pessoas diante da presença de Deus, que não podiam vê-lo, senão morreriam. Essa era a condenação. Ai de mim, estou condenado. Mas na verdade, quem Isaías viu naquele lugar, para ele anunciar a sua mensagem, ele viu o Messias de Israel, Jesus Cristo, antes naturalmente dele estar na terra. Esse é o mesmo que Daniel viu na visão do rio Tigre, que João viu na ilha de Pátimos. A visão era de Jesus, o Rei da Glória. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus. Muitas, eu conheço, e que até falam que Deus, está falando por ele, que diz que anda conforme os seus mandamentos. Mas quando Deus exige algo deles, eles são como aquele jovem rico, que a pastora Lia falou aqui, Marcos 10, 21. Fogem da sua presença. Quando Deus exige algo, 6 da manhã às 6 da tarde. Deus pediu, quero um dia com vocês. Te dou 365, dá um para mim. E outros pedidos que o Senhor faz para nós, para o nosso bem até. Exigiu algo, agora não, Senhor. Olha, se nós soubéssemos o quanto é maravilhoso servir a Deus com um coração puro, a gente estaria 100% na presença dEle, porque é maravilhoso demais. Temos um inimigo que nos mente, porque pensamos que ficar perto de Deus, nós vamos ter que deixar tanta coisa, renunciar a tanta coisa, que eu não vou aguentar e minha vida vai ser horrível. Isso é o que o diabo põe na minha cabeça, e fala, você tem que ficar independente. Assim como um filho adolescente não quer ficar perto do pai, porque ele quer ir para a balada, ele quer fumar, ele quer transar, ele quer ver filme que não pode, ele quer fazer tudo que não presta. O que ele quer? Ficar longe do pai, porque o pai vai dizer não. O pai vai falar, não vai fazer. Então, espiritualmente, a gente às vezes quer ficar longe de Deus, para que Deus não exija alguma coisa de nós. E sem saber que essa independência é essa mesma que derrubou Adão e Eva, e é essa independência que derruba os crentes hoje. O sentimento de não querer ficar perto de Deus para ser independente, porque eu não quero que Deus exija nada de mim. Eva, quando a serpente falou para ela, disse, olha, você vai ser igual a Deus. Sabe por que que Deus não quer que você coma dessa árvore aí do conhecimento do bem e do mal? Sabe por quê, Eva? Deixa de ser besta. Você é besta acreditando no que Deus está falando. Não é nada disso não, bobinha.
Ele sabe que quando você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. Você vai ter os mesmos poderes que ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ficar bem. Igual ele. Ele não é besta, não quer dividir a glória dele, então ele te tosou, ele te cortou, ele te podou. Como alguns falam que a religião é isso, poda, corta, não sei o quê. Então o diabo falou para ela, se Deus está te podando para você não ser igual a ele. Eva caiu nessa, comeu da maçã. Vou botar maçã porque é gostosa, você está com fome, mas não era maçã. Aí, deu para Adão, abriu-se os olhos, e ela passou a ser uma pessoa, os dois passaram a compreender todo o mal e todo o bem, mas eles eram humanos, eles não conseguiram fazer o todo o bem que eles agora conheciam, e não tinham forças para evitar todo o mal que agora eles passaram a conhecer. E Deus não queria que eles entrassem nesse conflito, mas foram enganados com o desejo de independência. Não queriam depender de Deus. A melhor coisa do mundo é depender de Deus. Deus não falha. Eu dependo totalmente de Deus há mais de 30 anos. Não, 90 até aqui dá quantos anos? 25 anos. 25 anos eu não tenho salário, eu não tenho alguém que mande dinheiro para os Estados Unidos, eu não tenho, para mim, para minha família, meus filhos, meus netos, a igreja, tudo eu dependo dEle. E como Deus é generoso. Mas o homem, sabe por que as lotecas são cheias? Porque o homem quer independência. Se eu tiver 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, eu piso em todo mundo, ninguém manda em mim. No fundo é isso. Ah não, apóstolo, eu quero ficar rico, te dou um dízimo maravilhoso, eu compro uma igreja para o senhor, não quero não. Mas a pessoa quer ser independente, por isso que quer ter dinheiro, bastante, para ser independente, não depender de Deus. Mas a Bíblia fala que a prata e o ouro é de Deus, Ele só dá para quem Ele quer, Ele só permite enriquecer quem Ele quer, e os que se aproximam do Senhor são os que vão enriquecer. Então eu quero dizer que eu estou na frente dos milionários aqui de Campo Grande, porque Deus é bom. Mas a independência é a tentativa do homem de caminhar sozinho. Da zebra, não funciona, não dá certo. Então, muitas pessoas na igreja, eu conheço a Deus, mas na hora de pagar o preço, fogem. Pergunta para quem é do seu lado: você paga o preço de servir ao Senhor? Conhece ao Senhor, mas outras pessoas dizem que andam com Deus. Eu ando com Deus, eu ando com Deus, mas também não entregam os seus desejos pecaminosos, não entregam ao Senhor, aqueles mais profundos, escondidos, não entregam ao Senhor os seus pecados de estimação. Ó, que faz tempo que está aí, ó. Eu ando com Deus. Oh, quem olha, a Bíblia é desse tamanho, 2 vezes maior que a minha. Estufa o peito com a Bíblia. Eu ando com Deus, mas por debaixo dos panos, não querem dar ao Senhor esses pecados, que há tempos vem ocupando um espaço que Deus quer ocupar, que Deus quer tomar. Para fazer um bolo, eu preciso de todos os ingredientes. Eu preciso da farinha, preciso do ovo, preciso do leite, preciso da manteiga, do açúcar, uma pitadinha de sal, do fermento e do gosto, seja laranja, banana, o que é o... Eu preciso da essência para o bolo ser daquele gosto. Mas eu quero um bolo de limão.
Aí eu pego farinha, ovo, manteiga, tudo tal, mas não pego a essência. Vai sair o bolo de limão? Não. Tem umas coisas que eu quero, mas está aqui tomando espaço no meu coração. Ah, eu não consigo, Deus não me dá, Deus não me ama, Deus não me ouve. Mas tem uma coisa aí dentro, que está ocupando o lugar da essência. Deus, cadê meu bolo de limão? Eu vou botar outra fruta mais doce. Ninguém quer pedir limão para Deus. Vamos pedir morango, tá? Cadê meu bolo de morango? Mas Deus fala, ó, aí tem adultério nesse lugar que eu quero colocar o morango aí. Tira o adultério. Tira a fornicação. Tira a mentira. Tira a infidelidade. Tira a mesquinhez que você é infiel, não dá o dízimo nem oferta. Não primicia o seu apóstolo. Tira a desonra que você fala mal dos seus líderes. Tira aí. Ai, Senhor, por que meu vizinho, que eu acho que não é tão bom, ganhou um bolão de morango? Eu que sou melhor do que ele, não ganhei. Deus, tira essa independência aí. Deus muitas vezes, Ele não pode trabalhar na nossa vida, porque Ele não encontra lugar de arrependimento. Ele vem procurar, o Espírito Santo vem procurar todo dia. Mas ele não encontra lugar de arrependimento. A igreja do Senhor hoje é uma igreja que está meio volúvel. O que é volúvel? É uma igreja que, se apertar muito, ela escapa para o outro lado. Ó, não vem não, orar muito não. Orar de manhã cedo não. Ler a Bíblia não. Dízimo 10% não, só pago 2. Vamos baixar esse dízimo aí para 5. Eu não quero saber de ganhar vida, fazer uma... Não. Não exige volúvel, porque os princípios de Deus não mudam. Mas as pessoas querem adequar a sua vida pecaminosa aos princípios de Deus. Quer viver com Deus, mas não quer abandonar o pecado. Como é que pode isso? Não tem jeito. É igual água e azeite, não mistura. Ou eu vou viver uma vida com Deus, ou eu vou viver de pecado. Não tem como viver com um pé no mundo, um pé com Deus. Ou eu vivo com Deus, ou eu vivo com o diabo. Não tem 2 caminhos, não tem 3 caminhos. O terceiro caminho, o mais ou menos, que todo mundo tenta fazer, não tem. O evangelho segundo eu mesmo é do diabo. Tem o evangelho segundo São João, segundo Lucas, tem o segundo eu mesmo. Esse evangelho segundo eu mesmo é onde eu encaixo umas palavras na Bíblia para me satisfazer. E tiro outros que estão me incomodando. Essa aqui não, essa palavra aqui não. Aí eu tiro. Ah, essa aqui eu vou pôr. Deus quer trabalhar conosco, mas Ele precisa encontrar arrependimento. O que é o arrependimento, apóstolo? O arrependimento é eu deixar aquilo que eu estava fazendo errado. A vida diária, teu dia a dia diz quem é você. Olha para mim, oh, ei, isso, abre o teu olho, obrigado. Eu estou indo para cá. Está errado esse caminho vai me levar para o abismo. É Deus por amor, Ele fala, filho, volta. Não é porque Ele é ruim, Ele diz, não, eu quero que você ande aqui, tem que andar aqui. Não, é que Ele está dizendo, esse caminho vai te levar lá para o buraco. Quantos aqui estavam indo para o buraco e Deus resgatou e hoje está de novo? Pois é, agora você está indo aqui, mas tem uma área na sua vida que você não entregou ainda. E aí você precisa fazer a meia volta, fazer a conversão. Eu preciso me converter ao Senhor. Por exemplo, na família. Quanto pecado dentro de casa. Desobediência à palavra direta.
desobedece a palavra na família e fica por isso mesmo. Acha que Deus perdoa, mas isso eu tenho que me arrepender. Porque se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo dentro da família, eu vou receber o prêmio do que eu estou fazendo. Não tem como eu colocar uma essência de limão e sair uma essência de morango. Eu estou sendo mau marido, não pago as minhas contas, não honro minha esposa, não honro meus filhos, minto, a esposa não consegue ter confiança em mim, eu não dou segurança para ela, não olho pelas coisas da casa, de crescer, ter uma casa da segurança, sou grosso, dou uns empurrão, só vale o que eu quero. Ou ao contrário, a esposa grita com o marido, não tem o mínimo de responsabilidade em casa, não é mulher para ele, vive no jejum 1 mês, 2 meses, 3 meses, coitado, está até magrinho. Ah, não, é porque isso, sabe, é porque eu tenho um problema, eu tenho um trauma. Aí não sai desse trauma? Nunca. Ah, obrigado que você acordou, não é para dormir não. Escute que isso é uma palavra para você. O diabo quer fazer você dormir para você não aprender. O pecado vai trazer um preço. Deus precisa do nosso arrependimento, porque senão o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Mas a ti cumpre dominá-lo, a ti cumpre correr dele, fugir dele, se arrepender dele. A palavra de Deus diz que ele confessou sua fraqueza. Quando ele confessou a fraqueza, quando ele confessou seus... O que será que Isaías falava de lábios impuros? Era fofoqueiro? Será que ele mentia? Será que ele fazia algumas coisas com a boca? Será que ele... O que ele fazia? Mas ele disse que tinha lábios impuros. Mas assim que ele confessou a sua fraqueza, imediatamente um anjo serafim voou para ele com uma brasa viva que tinha tirado do altar. Eu quero dizer que hoje, quando você confessar o teu pecado, o anjo vai tirar uma brasa viva do altar, vai tocar na tua boca e você vai ter purificado o seu pecado. Poxa vida, ou tem pouco pecado ou você não está entendendo. Eu quero ser purificado, é meu desejo, é meu sonho. Dizer, Senhor, eu quero ser um homem puro, um homem que o Senhor possa usar. Ah, como eu desejo, Senhor, cada dia. E com essa brasa que tocou a boca, o anjo falou, eis que ela te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Escute agora uma coisa, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha, meu amado, quando eu decido deixar o meu pecado, que é aquilo que está contra Deus, contra a palavra, o Senhor vem com o seu espírito de misericórdia sobre a minha vida. A misericórdia do Senhor tem salvação, tem perdão, tem renovo, tem restauração, tem restituição. Mas eu preciso permitir que o meu coração não fique, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu não estou vivendo 100% da plenitude de Deus, alguma coisa está errada e precisa ser corrigida, e precisa ser corrigida hoje. O profeta Isaías não encobriu o seu pecado, ele confessou o seu pecado, e por isso ele teve o seu pecado perdoado. Foi perdoado.
Aquele anjo estava trazendo a brasa purificadora que vinha direta do altar do Senhor. Há uma brasa viva no altar do Senhor que perdoa os nossos pecados. O seu nome é Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz já é o penhor, a garantia do perdão do nosso pecado, quando nós o aceitamos. Mas o sangue de Jesus não é cartão de crédito, que eu passo todo dia, e fico passando todo dia o cartão de crédito. Peco, perdoa, Jesus. Peco, perdoa. Peco, perdoa. Peço perdão. Até quando? Até quando? De nada adianta ser considerado profeta, homem de Deus, profeta, ser considerado pelos homens, se diante da santa presença de Deus, eu continuo pecador e transgressor. Eu falei que a igreja hoje está volúvel, que é um relativismo. Não, tudo bem, ninguém é perfeito. Eu não sou de ferro. Eu sou homem, eu sou mulher, sou humano. O humanismo entrou na igreja. Olha, você não tem que viver na tua força. Claro que como homem, nós somos frágeis, pecadores, somos um vento que passa, uma palha na terra. É verdade, a Bíblia diz isso. Mas em Jesus somos mais do que vencedores. E eu quero dizer que você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Se Jesus está em mim, sou mais que vencedor. Agora, se eu ficar olhando a minha... mas sabe por quê? Após que eu transei com o namorado? O senhor sabe, né? Ele ficou insistindo, e assim, eu gosto dele, ele gosta de mim, e aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu, e aí ele, aí eu, e ele, aí. Pois é. Foi quando ele foi tocado, que alguma coisa mudou dentro dele. Quando a brasa tocou Isaías, não somente tirou a iniquidade e perdoou o seu pecado, mas o fato da iniquidade ser tirada e perdoado o pecado, o que ocorreu? Ficou livre um espaço para Deus colocar algo. A presença de Deus em nós, ela produz uns sentimentos estranhos. A presença de Deus em mim, ela produz umas coisas que eu começo a pensar diferente, eu começo a sentir diferente nos negócios. E muita gente às vezes nem entende. Então, quando ele confessa o seu pecado, ele diz: ai de mim. Deus olhou e falou: opa, tem alguém sincero aí. Tem alguém sincero aí? Ai de mim. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou seu pecado. Imediatamente veio a purificação. Quando ele foi purificado, quando foi tocado os seus lábios, após ele ter sido tocado, ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus pergunta para aquele homem, aquilo que estava latente no coração de Deus, estava para derramar no coração de Deus, mas havia um impedimento do pecado e da iniquidade em Isaías. Mas assim que a iniquidade e o pecado saem, a primeira pergunta que vem na boca, nos lábios de Deus para Isaías é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso me fala que o coração de Deus está apertado, porque o mundo está se perdendo. O coração de Deus bate desesperado para que haja alguém que resolva pedir perdão, se arrepender do seu pecado, para que ele possa colocar um chamado poderoso, consagrar essa vida, para que ele possa levar o sonho de Deus às multidões. O sonho de Deus, quando se fala hoje, as pessoas estão inertes, olhando para lá, olhando para cá, já não age no coração. Eu quero dizer que hoje Deus está chamando homens e mulheres para que arda no seu coração esse chamado que vai fazer a diferença na terra. Você vê o que aconteceu quando ele foi purificado imediatamente.
Deus não fala para ele: parabéns, Isaías. Deus não fala para ele: vou te prosperar. Não fala para ele como falou para Salomão: pede-me o que você quiser. Olha o que Deus estava olhando naquele momento para aquele profeta, que estava impedido de ser profeta por causa de Uzias, por causa da muleta, por causa de algum problema. Quando sai a muleta, quando sai Uzias, então ele pode ir na presença de Deus. Olha o processo para Deus chegar no coração de um homem. Que dureza no coração de um homem. Deus mostrou sua glória, e aí aquele homem pôde então reconhecer o pecado, pedir perdão, se arrepender. Quando ficou livre o coração dele do pecado da iniquidade, Deus então revela para ele o sonho, Deus revela para ele o que ele desejava, Deus revela para ele o que ele mais quer. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus precisa de homens e mulheres limpos de coração, para que possam pregar o evangelho e arrancar da mão do diabo as multidões que estão perecendo. Nós ficamos discutindo tanta bobagem, nós ficamos olhando para nós mesmos tanta coisa, que nos falta, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não isso, que eu não aquilo, enquanto as pessoas estão morrendo e indo ao inferno. Eu estava olhando nesses programas, nesses filmes que aparecem, gente morrendo na Síria, gente morrendo na Turquia, gente morrendo na África. Sabe por quê? Porque dizem: eu sou cristão. Você não nega que você é de Cristo. Não nego, então você vai morrer. Então morro. Decapitados, nem evangélicos são, católicos, cristãos, decapitados. E muitos evangélicos também, pastores, morrendo. Será que se hoje entrar aqui para matar 1 ou 2 ou 20 ou 50 ou todo mundo, nega Jesus, senão você vai morrer, quantos aqui negariam o Senhor? Quantos ficariam com Ele? Eu tenho certeza que alguns negariam ao Senhor. Meu filho, apóstolo, eu tenho que criar meus filhinhos. Senhor, sabe o que é? Minha empresa, tem tanta gente lá que depende de mim. Estou muito novo, Senhor. Estou muito velho, Senhor, nem vou fazer diferença. Mata um novinho aí. Será que desculpa vamos dar? Pergunta para quem está ao teu lado: você morreria para não negar Jesus hoje? Para que você veio à terra? Para que Deus te abençoa? Tem gente tão egoísta na terra, que só quer comer, beber, pegar o dinheiro, gastar, viajar, e viver na mão, e depois ainda pedir: poxa, Senhor, podia me dar mais. Não sabe dar nada, mesquinho, não sabe servir. Meu Deus, eu fico desesperado com as pessoas que não sabem dar. Eu não me dou bem com gente mesquinha. Eu tenho que... a pessoa de mais dificuldade para me amar, para eu amar, é as pessoas mesquinhas. Eu não gosto, eu odeio gente que... odeio a maneira que a pessoa recolhe tudo é meu, só pensa em meu para mim, e só pensa em dinheiro, só pensa em ter, só pensa em coisa, e nunca dá, nunca ajuda, nunca faz nada. Eu tenho dificuldade com essas pessoas, porque Deus é abundante. E Deus procura um homem e uma mulher que tenha o bolso livre para ele encher de bens, mas esse bolso tem que ser um canal assim, entra aqui e sai, entra aqui e sai, entra aqui e sai. Aliás, eu tenho um monte de cinto lá no meu carro que eu quero dar para quem não tem cinto. Se você não quiser um cinto, depois você fala comigo. Você tem que ser bom de coração. Diga para quem é do teu lado: você tem que ser generoso. Fala com vontade, fala: seja generoso. Olha, quando ele foi tocado, purificado, abriu os seus olhos, ele viu a realidade. É isso que Deus quer, é isso que Deus precisa de mim. Ele quer que eu seja o mensageiro da bendita mensagem do Evangelho.
Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E agora Isaías, aquele homem transformado, tocado por Deus, cheio do Espírito Santo, a resposta brota no coração dele, com a certeza de que 2 mais 2 são 4. Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem medo, na hora, Deus, a quem enviarei? Eis-me aqui. Então, a gente pode entender que quando somos perdoados verdadeiramente e tocados verdadeiramente por Deus, nós estamos daí de fato pronto para toda boa obra. Quando eu perdoado, purificado, imediatamente eu sinto no meu coração o desejo de servir, não de ser servido. Não de ter uma igreja ou ter algo que vai me dar um salário ou um lucro. Porque muitos hoje estão indo, pedindo para servir ao Senhor, mas já diz: quanto o Senhor vai me pagar? Envia eu, quero 5 mil por mês. Quando eu sou purificado, quando verdadeiramente o Senhor me toca com a sua graça, a sua misericórdia, o primeiro sentimento que vem é de compaixão pelas vidas. O primeiro sentimento que vem é o desejo de eu ser um canal dessa mensagem, de eu poder falar para as pessoas: ei, vocês estão indo ao inferno, mas eu tenho um caminho de salvação que é Jesus de Nazaré. Qual é o seu impedimento hoje para falar isso? Não tenho casa, não tenho carro, não sei falar, a escola de líderes é muito difícil, não tinha dinheiro, eu não paguei, meu Deus, o que eu posso entender? Quando eu sou tocado por Deus, não tem barreiras de escola de líderes que eu não fiz, de dinheiro, de carro, de casa pequena, de morar longe. Eu quero mais, é ser um instrumento da glória de Deus. Quantos querem ser instrumento da glória de Deus aqui? Diga amém. Podemos citar o rei Davi, que quando ele confessou seu pecado também diante de Deus, no Salmo 51, 4, ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Ele confessou, mas quando ele confessa, ele tem um diferencial, ele pede que Deus purifique o seu coração para ele ser limpo. Ele reconheceu que ele precisava ser limpo, porque Davi tinha muitos crimes na mão, de que nada, ele precisava que o Senhor o purificasse, né? Então ele pediu também que Deus criasse nele um coração puro. O Salmo 24, 4 diz: a bênção do Senhor e a justiça de Deus só vai receber aqueles que são limpos e puros de coração. Limpo e puro de coração. Salmo 24, 4. São esses que recebem a bênção do Senhor. Por que eu não estou recebendo a bênção, meu Deus? O Senhor está de olho fechado, o Senhor está dormindo, Deus não me ouve. Eu pergunto: você está limpo e puro de coração? Pergunta para quem está do teu lado: você está limpo e puro de coração? Só após ele ter confessado, pedido a Deus uma mudança, que Davi pôde dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Salmo 51, 13. Depois que ele confessou o pecado, pediu para Deus purificar, pediu um coração novo, agora eu posso ensinar. Eu tenho que aprender para ensinar, eu tenho que viver para que as pessoas possam acreditar em mim. O que eu te disse aqui de deixar algo por Deus, eu fiz isso. Então eu posso te dizer que Deus garante a vitória para todo aquele que nele confia. E para a gente encerrar, eu posso tirar algumas lições, né, desses exemplos aqui de Isaías e de Davi. Primeiro, que é necessário confessar a Deus e não encobrir os nossos erros, para que a gente possa fazer a obra de Deus da melhor maneira. Eu não posso ter nada escondido, meu erro escondido. Por que é que a minha célula não vai para frente? Por que é que a minha rede não vai para frente? Por quê? Porque eu sou estéril. Eu sou estéril porque eu não tenho carro. Se eu tivesse um carro, eu trazia as pessoas. Não é.
Muita gente tem carro grande, até hoje não vai, não adianta, não é. É porque tem uma casa pequena, se tivesse uma casa grande, não é também. É porque eu não sei falar, também não é. Tem gente aí, que advogado, só fala muito bem e não tem célula. Também não ganha, não é isso. Se eu tiver dinheiro, quem sabe, não é também. É? Então, é necessário eu confessar, reconhecer meu erro e confessar. Eu conheço gente muito perto de mim que não reconhece o seu erro. Na cara dura, erra comigo assim na cara dura e não reconhece. Não errei não estou errado, não estou errada. Meu Deus, eu cansei até. Não devia, mas até cansei, não vou falar mais nada. Não reconhece, não vê o erro. E aí permanece do mesmo jeito e permanece no mesmo nível. Não tem como mudar de nível se eu não reconhecer os meus erros e pedir perdão ao Senhor por eles. É o diabo que me mantém acreditando que aquele erro não é erro. Me mantém acreditando que tudo bem, que não vai dar problema para mim. Então, como é que está a sua célula, sua rede, seu ministério? Como está? Tem coisa escondida na tua vida? Também, segundo a gente aprende que quando verdadeiramente você tem uma visão de Deus, não há como continuar da mesma maneira. Se você recebe a visão do céu, não tem como continuar da mesma maneira. Quando você está cheio dessa visão do céu, é como eu disse, coisas começam a acontecer aqui dentro, é algo que te move, o Espírito Santo te move, te empurra para cá, te empurra para lá, faz você pensar coisas, dá ideias, dá palavra, dá poder, dá autoridade, você tem uma criatividade, porque o Espírito de Deus está em você. Mas quando eu sou eu mesmo, na minha humanidade, eu só penso de mim mesmo, só a minha mentalidade, e aí não vira nada. Talvez você tenha falado, acho que eu sou essa pessoa. Então eu digo para você, filho, é hoje que você vai reconhecer como Isaías. Fala, Senhor, chega, é meu dia de mudança. Eu quero reconhecer que sou impuro, tem pecado em mim, e esse pecado está atravancando a bênção. Não consigo enxergar, não consigo ver como Isaías. Isaías também não estava nem aí para a mensagem de Deus. Só quando ele foi purificado que ele falou, envia-me a mim, eis-me aqui. Também, a gente deve entender que a gente tem que temer a Deus. Não posso servir a Deus de qualquer jeito. Quando ele entrou na presença de Deus, ele temeu a Deus. Meu Deus, eu estou na presença do Deus vivo. Não é de qualquer jeito, não posso entrar em pecado. Eu não posso entrar com sentimentos que ofendem a Deus. Porque é perigoso até. Eu não posso entrar diante de Deus sem temor. Temor é a mesma coisa que obediência. Quem teme a Deus, obedece. Quem obedece a Deus, é temente a Deus. Então, Isaías entendeu que ele tinha algo na sua vida, que era como uma parede, uma barreira, para a sua verdadeira entrega a Deus. Ele entendeu que ele jamais ia poder falar com ousadia, jamais ele ia poder falar com poder, autoridade, sem restrição nenhuma, se ele não tirasse essa parede, se ele não tirasse esse algo que estava impedindo. Ele precisava tirar isso aí, tinha que ser removido da vida dele, senão nunca ele ia ser ousado, sempre ele ia ter alguma restrição, algum problema, alguma coisa que amarrou ele, então ele precisava tirar. Então, a pergunta que existe hoje para nós é, o que ainda é preciso ser removido da nossa vida? Para que eu possa, como Isaías, dizer, eis-me aqui, Senhor, numa verdade, usa minha vida, sem ter medo de entregar a sua vida para Deus usar. O que falta ser removido da tua vida? Até quando eu vou fazer Deus esperar para dar uma resposta que agrade a Ele? Até quando eu vou reter
a minha juventude, a minha alegria, o meu trabalho, os meus talentos. Até quando eu vou reter isso e não vou entregar para Deus? Até quando nós não vamos dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Qual é o argumento que o diabo colocou no teu coração para você não servir a Deus 100%? Apóstolo, eu sirvo a Deus 100%. Então eu pergunto, quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano de 2015? Quantas vidas você pregou o Evangelho e elas estão aqui, consolidadas, servindo ao Senhor? Fez pré-encontro, encontro, pós-encontro, está na escola de... Quantas vidas? Senhor, mas não, então o senhor sabe, eu não. Porque quando eu sou purificado, quando eu tenho esse encontro com Deus, Ele toca a minha boca, quando Ele me purifica, eu me arrependo, e Ele me purifica, imediatamente eu sinto o coração de Deus. Há um link direto, e eu sinto o coração dEle, e eu começo a fazer sua vontade. E qual a primeira coisa que Deus falou? A quem enviarei? E qual foi a primeira resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus está esperando do seu povo hoje. Será que tem alguém para fechar as brechas? Será que tem alguém que vai ouvir essa pergunta de Deus? Será que vai ter alguém que vai ouvir esse coração de Deus dizendo ainda hoje: será que tem alguém quem eu possa enviar? Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo está dizendo: eu preciso do apóstolo Edilson para ir por nós. Eu preciso do pastor Marcelo, da Lia, eu preciso. Quem há de ir por nós? E eu quero perguntar: quem há de ir por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo? Quem vai se colocar hoje, dizendo: Senhor, envia-me a mim, me usa? Se você nesta manhã, ou nessa tarde, tem algumas coisas que te prendem, mas você quer dizer: Senhor, eu quero, chega, eu quero ver a Deus, eu quero parar de andar na minha humanidade, eu quero parar de ter reservas para com Deus, eu quero dizer sim para o Senhor, envia-me a mim, me usa, Pai, mas eu vou reconhecer meu erro hoje. Fique de pé, e vamos nos arrepender hoje. O que é que você faz errado ainda na tua vida, e que você dá desculpa? Não é por isso, não é por aquilo, isso está te matando e vai te levar para o buraco, não dá vitória. Mas hoje Deus está dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim. A pessoa não quer deixar as drogas porque ela disse: a minha dependência da droga é tanto que eu vou ficar mal, eu vou sofrer, eu vou morrer. E ele então volta para as drogas. Assim o pecado. Mas se eu ficar sem, como que eu vou dizer para Deus que eu vou ser puro, perfeito? Agora eu não vou conseguir, então é melhor eu ficar. Não, o Senhor mesmo, como eu disse no começo, te capacitará para que você seja esse homem, essa mulher de Deus, que vai andar nos seus princípios e na sua vontade. Ele te dará as condições. O Senhor te pergunta hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantos hoje vão responder ao chamado do Senhor? Quantos hoje vão renovar e falar: eu quero me arrepender? Então, aqui na presença de Deus, como Isaías, vamos começar a orar. E peça ao Senhor, fala: meu Deus, eu quero te servir mais e melhor, mas há ainda muitos argumentos no meu coração. Eu quero hoje, meu Deus, reconhecer meu erro. Eu quero reconhecer meu erro, porque o que está contra a palavra de Deus vai te trazer grandes problemas ainda. Então diga para Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu já estou tendo problema, mas eu quero hoje paralisar tudo aquilo que está errado. Levanta as suas mãos e não se faça
como se não fosse com você. Ah, não, eu não tenho. Tem, todos nós temos, e todos nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos ser tocados por Jesus nesta manhã. Assim como o anjo trouxe aquela brasa viva que tocou nos lábios de Isaías, o Jesus hoje quer tocar você, quer te tocar para que você possa ser purificado dessa área que você ainda não entregou, que ainda é difícil, que ainda você vive sofrendo, que você vive lutando com ela. Você sabe qual é? Aquelas que você não sabe, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Mas eu não quero que você se disperse, que você pense outra coisa. O que é que você vai pensar agora? A área que eu preciso entregar para Deus. Qual é a área da minha vida que eu preciso entregar para o Senhor? Eu posso te ajudar. Você mente? Você é preguiçoso? Você não quer fazer a célula porque você não fez escola de líderes, porque você não tinha dinheiro, porque você é enrolado com dinheiro? Você não quer fazer uma célula porque você acha que você não sabe falar, que você não tem isso, ou porque é o teu testemunho que não é bom? Você sabe qual é o problema. Então diga para Deus: Senhor, eu quero ser tocado nessa área. Qual é a área que te envergonha? Essa área Deus quer te tocar hoje. Essa área o Espírito Santo quer tocar. Mas se você disser: ah, eu não tenho área nenhuma, não vai sarar. Os que não reconhecem o erro não podem ser tocados. Quando ele reconheceu o erro, imediatamente o anjo veio direto em direção a ele. E eu quero hoje ver o anjo vindo direto na tua direção, porque purificados nós vamos ter outra visão. Você sabe que essa palavra vai te pegar. Ou você hoje entra num novo nível, daquilo que você mesmo está orando a Deus, pedindo para mudar de nível. Está com coragem? É sério hoje. Peça perdão, fala: Senhor, eu quero entrar no outro nível, mas algumas coisas me prendem ainda. Algumas pessoas estavam aqui e foram embora, porque foram atender mamãe, filhinho, foram comer alguma coisa. Eu sinto muito. Algumas coisas eram sérias, talvez tinha que atender mesmo. Mas você que ficou aqui é porque você quer, e Deus quer mudar teu nível. Então vamos fazer isso seriamente. Eu vou te dar aí 3 minutos para você orar, e com seriedade você vai pedir para Deus revelar para você. Pensa, se esforce para você sair desse nível que você está. As dificuldades que você tem não é culpa de Deus, não. São áreas que o inimigo ainda está na mão dele. Não deixa nada na mão do inimigo hoje. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser usado por Ti. Vamos ver o que está dentro, o que está paralisando aqui. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ganhar vida. Eu quero consolidar a vida. Tem coisa na minha vida que não serve. Eu sou uma pessoa chata. Eu sou uma pessoa mesquinha. Eu não sei servir. Eu não sei dar. Eu não sei cuidar. Vai falando para Deus aí. Mas você não pode sair daqui do mesmo jeito. Anjos dizem: Tu és santo. Peça para o Senhor, peça para Deus: Senhor, revela para mim naquilo que você já tem, naquilo que você já sabe. Já se entrega logo, fala: meu Deus, essa área eu vou mudar. Não diga eu quero, me ajude, fala: essa área eu vou mudar. Essa área eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha atitude. Pois aqui você não sabe. Fala: Espírito Santo, me ajuda. É um exercício. É um exercício que você precisa fazer.
grande Deus. Mas o Senhor é bom e Ele está aqui conosco. E antes que eu morresse, limpou meus lábios. Para que você veio ao mundo? Para que Deus te salvou? Para que você pudesse sonhar o sonho dele? Para que você pudesse ganhar uma multidão para ele? Para que você fosse curado e curasse a outros? Para que você fosse liberto e libertasse a outros? Para que você tivesse princípios e ensinasse os princípios para os outros? É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida hoje. É isso que o Senhor está te chamando. Para que você possa dizer: Senhor, purifica-me, sara-me, porque eu quero que o Senhor me use. Santo, grande Deus. E se você quer, se você quiser hoje dizer para o Senhor como Isaías, no seu altar, corre aqui na frente, se joga aqui e fala: meu Deus, eu quero uma mudança. Conta para Ele, conta para Jesus a tua dificuldade, conta para Ele a sua dor, conta para Ele as suas impossibilidades, conta para Ele, como Isaías, a sua fragilidade. Que lindo foi Isaías, humildemente. Chega bem para frente assim para caber todos aqui. Pode empurrar a cadeira um pouquinho para lá, pode chegar para lá. O importante é você vir ao altar do Senhor com esse coração de mudança, de decidir dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. O que é que te impedia? Pode ir lá, pode ir para lá assim, vocês aqui, pode chegar mais para lá um pouquinho, ó. Daqui pode ir para lá, pode chegar naquele canto lá, tem bastante lugar ainda. Pode abrir para lá, ó. Abre aí para o pessoal passar esse. Pede licença aí para vocês irem chegando. Vai abrindo aí, chegando para lá. Quantos pastores estão aqui? Mas eu, como pastor, como homem, eu olho e digo: eu não posso enviar ainda esse rapaz. Não é capaz de chegar às 6 da manhã aqui? Não pode ainda. Ainda mentiu, não pagou sua conta, não consegue acertar sua vida com a esposa, não consegue acertar sua vida com o marido, não consegue acertar suas finanças. Eu fico olhando. E se eu que sou homem fico olhando, imagina Deus. Imagina Deus. Mas eu sei que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Há uma multidão atrás de você, há uma multidão esperando ser tocada por você, ser tocada através do teu testemunho, através de uma palavra de poder, de autoridade, através de ver algo diferente em você. Será que você pode entender isso? Que você é olhado por Deus, mas tem alguma coisa que está impedindo. Mas até quando que vai te impedir a você ser esse jovem, essa jovem, esse homem, essa mulher que vai ser esse testemunho para que as pessoas possam chegar a Cristo? Infelizmente, tem pessoas que, ao invés de trazer pessoas para Cristo, estão tirando as pessoas de Cristo pelo testemunho, porque mentem, porque enganam, porque não são fiéis, porque fazem coisas erradas. As pessoas acabam descobrindo, e aí fala: tudo aí é crente, diz que é crente. Oh meu Deus, mas hoje é dia de arrependimento, assim como Isaías. É na presença de Deus que a gente busca o arrependimento. É na presença de Deus que tem cura para nossas almas. É na presença de Deus que tem libertação para os nossos problemas, nossas angústias, as nossas fraquezas. Será que você tem amado as vidas? Ou será que o inimigo conseguiu colocar mesquinhez no teu coração e você só se preocupa com você?
Faça essa oração assim, dizendo para Deus: Senhor, não me esqueça, não esqueça de mim. Peça para Deus, fala: usa-me a mim. Fala: Senhor, eis-me aqui. Pode falar para Ele. Fala com Ele, você está diante dele agora. Revestido em glória e exaltado.